Deus tem um desejo que a gente seja vencedor. Deus quer um povo vencedor. Paulo tinha esse sentido da vitória. Ele dizia palavras tais como: tudo posso, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Que palavras fortes! É palavra de vencedor. Paulo tinha esta palavra dentro de seu espírito. Esse maior que está em mim do que o que está no mundo me transporta a um profeta do passado. Os exércitos inimigos vieram buscá-lo. Então cercaram toda a casa do profeta. E o seu serviçal, olhando a multidão dos soldados, ficou apavorado e foi contar ao profeta o quadro que ele viu. Aí o profeta falou para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o profeta fez uma intercessão a Deus para que abrisse os olhos do seu serviçal, para que visse a realidade espiritual. Que coisa linda! Como é bom estar do lado de Deus! Como é bom! E aquele exército saiu dali cego e foi dirigido até a sua terra natal. E o profeta mandou que dessem alimento para estes homens, não fizesse mal a esse exército derrotado, que se levantaram contra os ungidos de Deus. Então Paulo tem essa ideia. E nós podemos ver ali, no deserto, Moisés. Aquele povo que estavam com Moisés. E aprender lições daquele povo. Pois aquele povo passou pelo batismo da nuvem de proteção do Senhor. Passou pelo batismo do fogo à noite do Senhor, dando-lhes proteção. Se alimentou do mesmo maná, todos, da mesma comida espiritual. E foram batizados todos nas mesmas águas. Passaram pelas águas. E o caminho aberto para eles, que foi um canal por onde eles escoaram seguros. O inimigo tentou passar por este caminho aberto por Deus, mas não teve êxito. O inimigo sucumbiu. A porta que Deus abre, ninguém fecha. O povo de Deus saiu vitorioso. O povo de Deus passou 40 anos no deserto. As suas sandálias não se desgastaram. As suas roupas não envelheceram. E não tiveram doença. Um povo sob a proteção de Deus abençoado. Mas o que aconteceu com este povo? Este mesmo povo que se alimentou de todo o alimento e proteção espiritual de Deus, morreram no deserto, embora comessem do maná espiritual, bebessem da água espiritual, fossem protegidos de dia
fossem protegidos de noite. Viram grandes ações de Deus para sua liberação. Estes ficaram no deserto. Isto é uma grande lição. Podemos hoje estar bebendo de águas, mas águas, como passaram aqueles filhos de Israel. Temos que ver onde nós estamos colocando a nossa fé. Temos que sondar o fundamento de nossa fé. É importante ver de que fonte estamos bebendo. Temos que ver isso com grande clareza, pois podemos estar pensando que estamos bebendo da fonte que deve ser, mas na verdade estamos bebendo de fontes rotas. Jesus falou das fontes rotas. Ele falou na sua época dos fariseus, homens que se dedicavam ao religioso, homens fiéis às suas religiões, homens cheios de doutrinas, homens dirigidos por grandes mestres. Mas Jesus os chamou de cisternas rotas. A nossa base não deve estar sob os homens, nem na sabedoria dos homens, nem no conhecimento dos homens. É isso que Jesus queria dizer. E eles agiam religiosamente, e eram fiéis à sua religião, e tinham convicção da sua religião. Mas uma coisa acontecia, quando eles saíam dos atos religiosos, esqueciam de tudo que havia aprendido. Então, Jesus os considerou como cisternas rotas. Lá na igreja, lá na sinagoga, eram homens fiéis, cheios de Deus, cheios da palavra, cheios da presença. Mas quando saíam dali, era como aquele que olha no espelho e depois esquece como é a sua face. Esqueciam de quem era durante o cotidiano da vida, durante as circunstâncias da vida. Agiam de forma totalmente diversa. Queriam ser vistos nas esquinas. Queriam mostrar que eram grandes ofertantes. Queriam mostrar que eram generosos para Deus. E na hora de suas ofertas, aqueles que tinham mais dinheiro levantavam suas moedas e despejavam, para que o povo visse o barulho do tilintar das moedas e a duração. Isso é de demonstrar a grande generosidade deles. Mas Jesus os chamou de cisternas rotas. Algo estava furado. E Jesus estava ali. E nós já vimos esse quadro, a gente repete.
O povo não reconhecia quem? O Messias. Não reconhecia aqueles que ele mais desejava, estavam presentes ali em carne. Ele fez-se carne. E eles não reconheciam o Messias. Por isso que Paulo fala, devemos viver de uma forma tal que sejamos vencedores. Devemos ter o preparo dos atletas que se esforçam constantemente. É a forma constante do exercício para que a gente obtenha a vitória final, para que a gente chegue no pódio. E nesse pódio de Deus, todos nós podemos chegar. É que precisamos ser instruídos. E a grande instrução é que nos afixemos não em religiões, não em doutrinas de homens, não em dogmas de homens, não em ensinamento de homens, mas que nos fixemos na palavra de Deus. Ela é o grande fundamento. Pois Deus fala através de sua palavra. É através de sua palavra que nós vamos conhecer a vontade de Deus para nós. E vamos saber muito mais. Essa vontade de Deus para nós é atualizada através das revelações do Espírito Santo. Aí vamos saber qual é a vontade de Deus para nós no aqui e no agora. Quem vai trazer essa vontade de Deus para nós no aqui e no agora? Quem vai nos fazer saber a vontade de Deus para nós nas nossas circunstâncias? É o Espírito Santo. Por isso, aquela advertência, Apocalipse, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Exercite-se em ouvir. Aprenda a ouvir a direção de Deus para o momento atual de sua vida. Então, devemos aprender a ouvir a direção de Deus para as nossas circunstâncias. Pois o homem é feito do quê? É o homem e suas circunstâncias. E Deus vai salvar o homem aonde? Nas suas circunstâncias. Deus é eterno, mas está de olho no homem e nas suas circunstâncias. Eu não esqueço da cena do barco, Jesus dormindo, e eles passando um apuro terrível. E quando viram que não conseguiam vencer aquelas circunstâncias, olharam para o Mestre. E lá estava a solução. Mas enquanto eles não despertaram o Mestre, eles estavam passando por apuros. E muitos descem à sepultura, porque não apelam para o Mestre. Deixam o Mestre dormindo. E Jesus disse: meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Clama a mim, eu te ouvirei, diz a palavra de Deus. Nós temos que despertar para esses conhecimentos. Se você crê em mim, você verá a glória de Deus. Deus está dizendo: eu vou te socorrer nas tuas circunstâncias. Mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que crer em mim. E quando é que você vai crer em Jesus Cristo? Você vai crer em Jesus Cristo quando você agir sobre a palavra de Deus. Daí a necessidade de você ter conhecimento da palavra de Deus, para que com clareza você possa agir nela. E quem crê na palavra de Deus vai ser salvo na sua circunstância. Vai ver a glória de Deus. É uma boa nova, não é?